bom dia. São 7h28 da manhã de uma quarta-feira do dia 16 de novembro de 2022. Santo! E a estada? A estada. Essa é a questão. A estada é você chegar. Santo dá. Santo dá asa, quer dizer, cordão, quer dizer, sentido, compreensão. É você chegar e falar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de montão. E a bagagem. E santo. A bagagem. A questão é que eu falei. Não. Eu disse, santo, gente, eu estou de folga. A questão é que eu disse, morto gosta de espaço. Quando eu falo assim, folga, sabe o que é luz? Luz a se acender. Parecia de fato dominó. Dominó querendo de fato se esconder, chegando aqui, chegando acolá. E eu logo disse, santo. Seria bom de fato uma outra palavra mágica eu usar? A questão é que festa tem hora de começar, tem hora de terminar. Tem até hora, o quê? Para a gente enjoar. Foi nesse momento que o divino esteve a me chamar. O quê? Eu vi, sabe como é que é? Raio e trovão aqui, raio e trovão acolá. Aí eu vi morto se apresentar, dizendo assim, eu não sei não, mas me disseram que eu estou com um pé aqui e outro lá. Eu quero saber se tem procedência. Eu disse, olha, desde que o mundo é mundo, todo mundo tem um pé aqui e outro lá. Desde que o mundo é mundo. Ninguém vai escapar, não. A questão é a gente saber. É a gente saber a hora de caminhar lá. E a hora que o pé vai pender para o lado de cá e a gente tirar o pé de lá para poder caminhar cá. Essa é uma questão. Mas sabe como é que é? Aí veio me falar assim, mas e se eu? Não. E se eu de fato desejar honrar a vida de quem eu tanto costumo de fato elevar? Será que eu posso ficar assim, um tempo lá? Não, tem muita coisa que eu ainda preciso realizar. Aí eu disse, olha, eu tenho certeza de que cada um pode lutar. A questão é a gente saber que arma usar. Sim, porque eu não sei não, tem gente que gosta, sim, da língua usar para cortar água. Aí isso é certo que essa batalha não vai nem sequer conquistar como linha de frente. Mas se eu puder mesmo, assim, um conselho, assim, lhe dar, eu vou lhe dizer. Continue a rezar. Não, se essa é uma crença popular, por que eu vou me manifestar? Continue mesmo a rezar. Agora fique sabendo que na hora que eu chegar assim e falar, olha, não é por nada não, mas já deu. Como assim já deu? É que o divino me disse assim, olha, eu queria lhe falar, mas mas naquele momento não dava. O quê? Sim, o divino me chamava. Eu então disse assim, santo, eu agora não posso, de fato, esticar a palavra. Eu preciso, de fato, realizar o que é uma obra processada. Processada? Sim, é porque eu disse para o divino assim, ô Diva, já que eu vou de fato passar um tempo lá, se colocar 2 pés no lugar, sabe como é que é folga? Se algum folgado chegar, com certeza eu vou poder de fato esticar.
É da guarida, da guarida. Me disseram que brasileiro gosta mesmo da mesa celebrar. Mas como eu não tinha mesa no lugar, o quê? Todo mundo resolveu sentar, uma fogueira, atear não deu. Não deu para a gente, de fato, preservar mesa nenhuma, não. Foi pedaço aqui, pedaço acolá, e fogo. Tinha que João Batista convidar. Fizemos uma fogueira e tanta no lugar. Aí, é sobre o que mesmo que você estava a falar? É isso. Eu vou, de fato, um fogo atear. Não é assim uma coisa. Não é porque sabe como é que é. Deus disse assim, olha, Maria de Cássia, essa história de você esperar, penso que já deu o que tinha que dar. Eu resolvi lhe convocar. Foi Deus disse, eu resolvi lhe convocar. Na seleção brasileira você vai entrar. Pode ter certeza que bola de meia você vai jogar. E eu lá, assim. O quê? Sim, sabe como é que é? Eu estava tipo Neymar. É o quê? Santo Deus, querem brilhar. Aí Deus me disse assim, olha, agora que você vai respirar, sabe como é que é? Deixou de fato toda a serenidade. Vamos de fato aportar. Eu não queria passaporte tirar. Não queria não. Mas Deus me disse, é preciso o seu nome registrar. Aí eu disse para Deus, que tipo de nome eu poderia usar para o meu passaporte eu tirar? Nesse momento, o quê? Eu vi morto se aproximar. Morto me disse assim, eu posso o meu nome lhe emprestar. Sim, eu sou gente grande no lugar. Eu posso lhe abonar. Você pode entrar e me representar. Eu lhe dou o direito de, em meu nome, falar. Eu tenho certeza de que você vai saber me honrar em cada palavra que você pronunciar. Eu olhei assim, aqui, acolá, vi uma montanha. Mas aí eu estive a falar assim, olha, eu não gosto dessa história de representar. Fica chato você me falar para eu falar. Não é melhor você mesmo essa história contar? Ele me disse, olha, se essa história eu contar, ninguém vai escutar. Ninguém vai querer saber exatamente. Sabe como é que é? Sabe como é que é essas coisas que a gente costuma esconder? Eu quero, de fato, contar para você. E aí você vai poder dizer com o seu próprio jeito de ser. Eu tenho certeza de que eu vou querer. Aí eu disse, o quê? Foi naquele momento que um cheiro, o quê? Uma coisa esteve a feder. Aquele cheiro, o quê? Sabe como é que eu queria mesmo saber? O quê? Não, porque é uma coisa assim meio difícil. Eu não queria falar assim, não. Você estará a feder. Mas parecia que ele estava a entender que ele mesmo, o quê? Estava a trazer aquele cheiro, o quê? Um cheiro de, o quê? Difícil mesmo de dizer. Eu não queria ser grosseira, falar assim, o cheiro, aquela coisa toda. Aí eu falei assim para ele, olha, eu tenho que de fato falar. Tem uma coisa estranha a se apresentar. Olha, se esse balde eu levantar, você tem certeza de que bem você vai ficar? Não, porque você sabe. Se nesse barril de pólvora
quer dizer, eu for é, lhe buscar, não é por nada não, mas o cheiro vai espalhar. Mas ele me disse assim, por quê? Porque não celebrar a vida que hoje eu estou podendo levar. Se assim você realizar, eu tenho certeza de que eu vou poder me lavar com todas as lágrimas que você me ofertar. Eu então disse para ele assim, olha, eu eu não posso de fato avançar. Existe de fato um determinado segredo que eu preciso preservar. Mas como você me diz que a porta eu posso usar, que você de fato é gente grande e vai me abonar, eu tenho que dizer. Se o segredo eu encontrar, eu vou ter que falar. Ele então me disse, a chave aqui está. Você pode até buscar o segredo, se assim você desejar. Santo, olha, ele olhou para mim e disse assim, eu não tenho medo de chorar. Se você quiser, até o segredo você vai poder pegar. Sou eu que estou a lhe autorizar. Esse mesmo que o segredo esteve a guardar. Eu não tinha como negar. Não tinha. Ele tinha de fato patente. Estava assim a respirar com uma certa dificuldade no lugar. Os dentes estiveram a amarelar. Ele até me disse que ele precisou, de fato, uma certa cirurgia a realizar. Sim, ele teve dificuldade muito grande em respirar. Eu acho que foi por um certo balaço, quer dizer, um certo enteado que ele esteve de fato a criar, e o enteado esteve a se zangar, deu um tiro para matar. A sorte é que ele conseguiu desviar, mas acabou de fato, acabou assim, veio se alojar numa área que era preciso mesmo, com muito cuidado retirar. Sabendo ele que ele poderia até a vida deixar. Então ele precisou de toda a arcada dentária modificar. Não sei não, acho que fizeram assim, vamos de fato escolher os dentes que podem ficar e os dentes que nós vamos ter que retirar. E esses dentes você não vai poder mais colocar, porque já sabe que o buraco vai ficar e a gente vai ter que de fato encontrar meios do buraco, a gente tampar, para pelo menos a estética ficar. Ele me disse que nesse tempo, que era muito difícil mesmo, fazer esse tipo de procedimento, que não tinha como implantar, muito menos colocar chapa no lugar, e que foi um sofrimento e tanto ele se adaptar. Ele era um homem simpático, tinha beleza mesmo peculiar, chamava a atenção. Mas depois que recebeu o tal, aí ele disse que ficou assim com uma certa. Ele disse que era difícil mesmo ele estar em determinados lugares onde antes ele costumava chegar e aquela beleza. Olha, uma beleza que eu poderia dizer assim, santo, não tinha quem não dissesse assim, santo, como é que pode um homem desse ainda ser militar? Mas depois disso ele disse que com pouca gente ele esteve a falar. E sempre a considerar a dificuldade dele respirar, dele conversar, que geralmente ele ficava de costa para quem ele estava a conversar. Somente uma pessoa costumava lhe visitar e ele, com uma certa dificuldade, mas fazia questão de com ele estar e ali conversar. Ele foi até presidente.
Dizem que foi o presidente que o povo esteve a gostar. O povo quis até coroar, sim, o presidente do lugar. Como se ele pudesse o tempo todo palpitar sobre a administração que o outro iria herdar. Sabe como é que é? Tem gente que tem esse jeito mesmo, sim, do povo se aproximar. Quando eu estava com ele conversando, ele me disse assim, olha, eu não gostava mesmo. Eu não gostava mesmo de toda aquela coisa que eles costumavam falar, considerando a minha beleza. Eu tinha outras coisas mesmo para ofertar. Mas a beleza chegava antes de eu chegar. Quando eu deixei de ter essa beleza no lugar, eu fiquei a pensar como seria difícil eu a boa mesa frequentar e com a dificuldade de tanta para respirar. Muitas vezes eu até costumava vomitar, não conseguia, aquilo ficava a entalar. Depois de muito tempo eu compreendi que eu não tinha como lutar. Aquela deficiência eu tinha que carregar. Depois disso a minha vida esteve a melhorar. Ele até me disse que esteve a se casar, que uma família ele esteve a se formar e que resolveu o enteado enterrar com toda a dignidade. Com toda a dignidade que uma família deveria realizar. Que não desejou mesmo imputar uma certa. A questão é que não era permitido matar militar. Não era permitido, não. Quem a atirasse em militar, com toda certeza na cadeia iria ficar e nunca mais iria sair de lá. E se o militar viesse a desejar pena de morte, assim iria se dar. Mas ele me disse que ele não poderia de fato desconsiderar os sentimentos que ele esteve a plantar pelo enteado que a mulher esteve a deixar. A mulher teve uma certa complicação quando esteve a engravidar e não conseguiu de fato a criança gerar. E quando de fato a criança foram retirar, ela não conseguiu mesmo ali lutar diante das circunstâncias. E o enteado, ele esteve de fato a criar e foi com muita dificuldade, porque o enteado ele tinha um problema a se considerar e ele lutou muito para enquadrar o enteado numa vida que ele achava que ele poderia levar e daquilo tudo se libertar. Ele até me disse que nunca esteve a se enganar. Não, ele me disse, não, nunca estive a me enganar, não. A questão foi que alguém esteve, de fato, a plantar sentimento que meu enteado jamais iria buscar. E foi essa pessoa mesmo que esteve a estimular o meu enteado a atirar. Meu enteado não sabia nem numa arma pegar. Mas ele fez questão dessa armadilha armar. Meu enteado não tinha entendimento de que ali eu iria estar. Ele até não conseguia, de fato, enxergar além daquilo que a própria possibilidade estava a lhe dar. Por isso eu pedi mesmo para que ele pudesse comigo estar. E toda aquela deficiência dele não foi fácil mesmo. Eu até resolvi um hospital, eu não digo fundar. Já existia uma espécie de gente que costumava cuidar de gente com deficiência. Essa deficiência que a droga costuma implantar e a gente não tem a coragem de falar. Sim, queimando os neurônios.
ao ponto da pessoa, de fato, o tempo todo delirar e enxergar coisa onde a coisa não está. Aí eu me vi assim numa situação a me questionar mesmo se meu enteado tinha condição de numa cadeia entrar. Aí eu resolvi mesmo apadrinhar essa instituição. E de algum modo outros quiseram me honrar e colocaram muito dinheiro lá. E essa instituição esteve muito, quer dizer, esteve a decolar, cresceu muito no lugar, a ponto de hoje se tornar uma das instituições mais gabaritadas para tranquilizar quem de fato não tem mais neurônio para pensar. E vive uma vida fora do ar, mas dentro de um sentimento de cunho muito, muito peculiar. Muitas vezes naquele lugar eu pude mesmo conversar. Eu nunca deixei o meu enteado sem a minha presença afetiva. Um dia ele esteve a me olhar e me disse que mamãe estava a se orgulhar e que mamãe iria de fato lhe buscar naquele dia, assim que a hora, assim é que ele costumava. Ele tinha um hábito estranho. Num determinado horário ele resolvia de fato gritar. Era um misto de cantar e se apavorar. Ele me disse que nesse horário mamãe iria buscar. Eu não quis muito estimular, não. Para casa eu estive a voltar e quando eu estava a jantar, alguém veio me avisar que havia uma emergência, que era preciso eu voltar para uma espécie de remédio autorizar. Eu disse que eu não podia. Eu disse que eu não podia autorizar. Que deixasse ele. Deixasse ele mesmo extravasar. Que era preciso. Que era preciso eu respeitar o que a vida dele estava a me solicitar. Parecia que ele me olhava, como se algo ali ele alcançava. Eu nunca estive, de fato, a desconsiderar o sentimento que ele foi capaz de, no meu coração, implantar. Daquele dia em diante eu pude, de fato, o meu olhar mudar. Eu pude estar de frente com cada um que foi me visitar, para condolências prestar. Eu pude encarar a minha vida de uma maneira que eu jamais pude imaginar. E quando o meu caixão esteve a chegar, eu fiquei a pensar em todos os mortos que um dia eu tive que enterrar. Pelo cargo que eu estive a conquistar. Um dia alguém veio me falar que havia uma tragédia. Uma tragédia, eu não digo familiar. Não, havia um certo movimento. Um movimento que estava a passar e que a gente não conseguia. A gente não conseguia mesmo controlar. Como é que você pode dizer para alguém que não sabe pensar que ele precisa em casa ficar, que é um risco muito grande toda essa gente se juntar num único lugar, com mais e mais combustível a socar, feito pólvora. Feito pólvora num barril que já está a ponto de
de estourar. Não tínhamos como, de fato, colocar toda aquela gente naquele lugar. Isso era impossível. Mas o movimento em nenhum momento esteve a considerar os riscos de levar toda aquela gente para combustível usar e num gesto de delírio ali ficar. Eu senti uma dor profunda quando vieram me falar que havia corpo a se espalhar e que não tinha condição da gente entrar para dali aqueles corpos. Que era algo que não tinha como a gente sequer conceituar como razoável. Eu fiquei pensando se era de fato possível a gente encontrar razão para tudo aquilo se dar. Muitos corpos eles estiveram numa espécie de oferenda a jogar, queimar, cortar, sem contar os corpos que eles resolveram de fato tirar como comida. E a gente sem poder nenhum tipo de atitude tomar. Quando eles resolveram de fato se atentar para aquilo tudo que ali estava a se dar, é que eles começaram de fato a buscar um corpo aqui, outro acolá, um corpo aqui, outro acolá, um corpo aqui, outro acolá, e resolveram de fato nos dar. A gente não sabia. A gente não sabia como lidar com aquilo tudo que aquela situação estava a gerar. As famílias, a gente nem tinha o que explicar. Tinha que, de fato, apenas tentar listar para que a família pudesse ver identificar. O que eu entendi é que muitas famílias preferiram não admitir que os filhos estavam ali. E foi difícil. E foi difícil assumir responsabilidade. E toda aquela responsabilidade colocaram em cima de mim. E eu fui para ali. Tentar, de fato, consumir juízo. Um juízo que eu nunca entendi. Mas resolvemos assumir os compromissos com os corpos. A questão é que não se dizia sobre o que se passava ali. Eu vi meninos saírem dali sem ter nenhum entendimento de ir e vir. Naqueles dias eu entendi o quanto era difícil se viver assim. E todo o prejuízo que se plantava. Num país que se dizia o que se dizer de um país assim, que se permite algo que não conseguíamos definir. Ninguém quis assumir responsabilidade sobre o que se passava ali
para que cada um pudesse responder por si. Dali nasceram muitas coisas ruins, ídolos ruins, pessoas ruins, e que passaram a consumir o juízo daquelas pessoas ali de uma forma em que nós não tínhamos mais como intervir. Ninguém queria brigar com aquelas pessoas ali, porque se elegia quem assim cada um entendia. E desde então, muita sujeira ali se promovia. A poeira se estendia, se estendia, se estendia. E a gente nada fazia. Na realidade, a gente ficou numa situação de extrema complicação. Quando toda aquela situação foi causando uma certa exaustão e cada um foi buscando mesmo. Buscando. Aí sobrou para mim. Parecia que eu entrava no fim de uma alta temporada de muita desgraça. Havia gente esquartejada, gente decapitada, gente queimada, criança degolada. Havia toda uma cena que nos causava extrema. Não existia uma palavra. O jeito foi convidar gente para assinar responsabilidade e toda aquela cena ali registrar. Não foi fácil. Não foi fácil, de fato, a gente levantar cadáver. Mas a gente precisava registrar. Ter esse sentimento de responsabilidade com quem ali, os corpos, estiveram a deixar. Um em particular. Tinha um em particular. Quando alguém veio me falar que reconhecia aquele corpo naquele lugar, eu tive uma vontade imensa mesmo de chorar. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Mas era o filho de alguém que era difícil mesmo. Ali eu ter que apresentar. Ele era meu amigo particular. Nós sempre estivemos a estudar a vida do lugar. Até um livro nós estivemos a projetar. E foi
alguém que desejou mesmo publicar como história do lugar. A questão é que não foi simples. Não foi simples aquele corpo e eu pegar, na Casa Branca entrar e dizer para ele: eu sinto muito. Eu sinto muito, mesmo. Porque nem sempre dá para boas notícias a gente tratar. Eu preciso uma notícia lhe dar. Mas eu quero fazer isso em outro lugar. Eu sabia que ele entendia que a notícia era sobre alguém que ele não iria querer mesmo escutar. Ele me olhou, saímos a caminhar e voltamos para a casa que ele costumava visitar. Era o pequeno casebre. O pequeno casebre que ele esteve a morar quando ele era apenas uma criança, que o pai esteve a abandonar. A questão é que quando lá nós estivemos a entrar e eu disse para ele que eu precisava mesmo o corpo juntar antes de entregar. Ele então me disse: faça isso devagar. O tempo que você precisar. E quando todo o corpo dele você completar, eu quero que você se lembre de todas as vezes que nós estivemos, de algum modo, a compartilhar dos mesmos sentimentos que levaram ele para aquele lugar. Quando assim você realizar, você venha me chamar. Nós dois vamos enterrar. Depois vamos anunciar que ele esteve a nos deixar e, em respeito ao sentimento familiar, o luto nós vamos decretar. E foi assim. Nós enterramos ele com aquele sentimento, algo que parecia não ter fim. Algo que eu entendia ser até algo assim, um tanto quanto ruim. Para ele e para mim. Era difícil nós dois estarmos ali. Passamos alguns dias sem conseguir, de fato, definir o sentimento. Eu e ele ali. Com aqueles vínculos que pareciam não ter fim.
Nunca, nunca consegui esquecer tudo aquilo que eu vi. Eu não conseguia digerir o que fizeram ali. Aí resolvemos criar uma espécie de comando militar e passamos a registrar todas aquelas pessoas que a vida ali estivera a deixar. Cada uma nós colocamos de fato uma espécie de apelido para a família conseguir identificar onde a gente iria enterrar. E registramos isso. E criamos um fundo particular para a família poder a vida levar e de algum modo poder se tratar. Não era fácil assimilar a brutalidade daquele lugar. Foi como um acordo para o Estado, a família, não processar, não causar mais desgaste. Ninguém quis assumir responsabilidade sobre o que ali esteve a se passar e nem de fato investigar o que aquelas pessoas estiveram a desejar levando tantas pessoas. Depois disso, a gente resolveu criar uma espécie de fundo particular, onde as ditas famílias podiam, de fato, o seu dinheiro ali depositar para, com tranquilidade, se aposentar. Não ser vítima de algum tipo de golpista que naquela época era comum gente se aproximar para golpe dar, porque sabia da fragilidade que a família estava a passar. Fato mesmo é que nunca foi fácil. Nunca foi fácil a gente carregar o que eles fizeram naquele lugar. Ao ponto do próprio filho do presidente a gente enterrar. Sem nenhum tipo de luto. A gente poder mesmo vivenciar. Porque foi difícil para ele. Aqueles dias ele atravessar. Não pôde a vida do filho celebrar. Não pôde, de fato, a vida do filho ele buscar. Eu sempre disse para ele que a gente poderia se encontrar para desse assunto tratar. Então não pude as costas virar, mesmo depois do meu rosto se desfigurar. Ele foi o único que pôde me olhar e ver com profundidade a dor que eu estava a carregar. Porque também um filho eu estive a enterrar em condições que é difícil de falar. A questão é que
não se pode ocultar. Segredo militar. Quando toda uma nação estiver a prejudicar. Nós sabemos do que eu estou a falar. Nós sabemos onde o fundo de pensão está. As famílias que nós estivemos a carregar. Quanto isso esteve a nos custar. Como nós sabemos o que os golpistas estiveram a realizar para a vida de cada família. Tentar desgraçar. Por isso eu digo, não existe porquê a gente protelar. Esse prejuízo a gente já esteve a bancar. O razoável a gente de fato ter serenidade e encarar. Apenas encarar. Feito aqui a imagem que a câmera está a mostrar, querendo clarear, o sol a dificultar. Foi assim que naquele dia o filho do presidente nós estivemos a enterrar. Um misto de sentimento. Porque diante de tudo que ali eu estive a enxergar, ainda assim eu pude me felicitar por juntar os cacos e poder o filho do presidente honrar. Porque eu tive que de fato penar para cada parte daquelas pessoas. Eu consegui ao menos juntar os corpos. Os corpos estivemos a registrar. O fundo de pensão. Nós estivemos de fato a buscar uma maneira da identidade tirar. Então escolhemos uma maneira um tanto quanto, sei lá, resolvemos casar. As famílias não sabiam mesmo como lidar. Então colocamos nomes e aquilo que cabia ao Estado realizar. O morto enterrar com honra militar e a família indenizar. Dando à família a certeza de que o fundo iria estar lá, que elas poderiam depositar para a aposentadoria. E uma vida digna levar. Podendo até se mudar. Eu sinto muito. Eu disse para ele que eu iria respeitar o que ele viesse me solicitar. Ele então me disse: respeite falando da dor que eu estou a carregar. É o que eu estou a lhe solicitar. Sabe a passagem de Isaías? Eu não desejei esse envelope pegar. Mas ele pessoalmente trouxe para essa que aqui está e me trouxe da forma como aqui eu estou a falar. Claro que respeitando
coisas que ele esteve a detalhar. E que eu disse para ele que não era necessário que eu falasse. Eu tinha que um padrão colocar para morta a gente respeitar. Assim sendo, foi bom estar lá. Eu pude mesmo aproveitar e colocar dente para aquarar e o ouvido para escutar. Obrigada. Bom dia.